Renegado Podcast aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tenho certeza que a maioria de quem assiste meu conteúdo, que é cristão, vai ficar puto comigo. Mas fazer o quê? Vou ter que expor isso daqui. E se vocês discordarem, pelo menos fale os seus argumentos nos comentários. É o seguinte, cara. Poligamia na Bíblia é pecado ou não? É o seguinte, cara. Em nenhum momento da Bíblia o Criador condenou de maneira clara da poligamia você ter mais de uma esposa, diferente de outros pecados. Porque, por exemplo, incesto, coisas desse tipo, ele sim declarou de maneira clara que era proibido. Até teve alguns, digamos assim, homens de Deus que se relacionaram de maneira incestuosa com familiares. Só que isso foi antes dele decretar isso, porque de certa forma o incesto foi necessário em algum momento, porque tinha poucas pessoas para se relacionar. Então teve o caso de incesto lá com, não vou lembrar o nome dele, que as filhas dele meio que abusaram dele para gerarem filhos, né? Porque não tinha homem. E também teve, não sei se era Abraão, José, não lembro agora, mas que se relacionou com a meia-irmã na Bíblia, né? Só que depois que o Criador condenou essa prática de maneira clara, isso nunca mais aconteceu. Só que com a questão da poligamia, isso nunca existiu. Então é isso que eu queria esclarecer aqui e falar aqui. Porque, é claro, poligamia, você ter mais de uma esposa, não é o ideal que o Criador queria. Porque Deus fez Adão e Eva no paraíso, e ele só fez uma mulher para Adão, não fez mais. Daí vai ter gente assim, aí ó, mas você tá se auto-refutando com isso, não sei o que. Só que é o seguinte, cara, se nós for seguir essa linha de pensamento de que tudo precisa ser o ideal, que não sei o que, pensa comigo, o que seria o ideal? Você ficar o sábado, o domingo inteiro, como hoje, conversando com Deus, orando, lendo a Bíblia? Ou você ter sim um momento com Deus, seu dia, colocar ele como pilar, seu dia, mas também ter os seus hobbies, fazer as coisas que você gosta, etc. O ideal mesmo seria você ter completa comunhão com Deus, você passar o dia inteiro com ele, pensando nele, etc. Porém, não é pecado também você ter os seus hobbies, cara, você ter as coisas que você gosta. Então é isso que as pessoas não entendem, cara. O ideal seria ter uma mulher para cada homem, mas também não é condenável, pelo menos até onde eu estudei, o cara ter mais de uma esposa na Bíblia, porque teve vários caras assim, teve Davi, Salomão, etc. Só que daí muitos caras vão falar assim: ah, você está falando isso porque você quer defender os seus impulsos carnais, que não sei o que. Cara, primeiro que você não me conhece, porque a área sexual era a que eu mais renego na minha vida. Só que aqui eu estou falando o que eu vejo, cara, o que eu pesquisei até agora. Mas não é por causa disso que eu gostaria de ter mais de uma esposa, de ter um harém, de ter 2, 3 esposas. Por quê? Porque é o seguinte, cara. Primeiro, tem questão de dinheiro, porque todos os reis, todas as pessoas que tiveram mais de uma esposa na Bíblia eram caras muito importantes no povo israelita. Então foi Abraão, foi reis como Davi e Salomão. Então eles tinham dinheiro para bancar essa questão de várias mulheres. Só que hoje em dia isso não é possível, ainda mais no Botil, cara, essa é a questão.
E o segundo fator é o seguinte, cara. A questão da TPM, de birra, de briga, de histeria, vai ser duplicado, triplicado, com você tendo várias esposas. Então isso é um fato. Então é mais encheção de saco da parte das mulheres. Isso não vale a pena pra mim, pelo menos. E a terceira questão é a seguinte, cara. Vai ter muita gente, por exemplo, se você for no mercado, em algum lugar com mais de uma esposa, vai ter gente te olhando torto, vai ter gente julgando você, etc. Então pra mim, não compensa. É claro, você não pode levar a opinião das pessoas como um fato importante para sua vida, como algo crucial, porque as pessoas, elas são burras, elas são imbecis, então elas vão te julgar independente se você está fazendo certo ou errado. Só que isso se torna algo chato. Por exemplo, tudo bem, eu tô com um boné aqui roxo que eu comprei quando estava em viagem pra praia. Tem socos aqui também que comprei da Oakley. E quando as pessoas me olham, elas me julgam. É igual eu falei naquele vídeo que eu fiz no Shorts, né, no meu canal, que as pessoas julgam o que vem e não o que a pessoa realmente é. Só que essa questão de você ter mais de uma esposa vai se tornar algo muito incômodo, porque, por exemplo, no meu caso, eu posso tirar esse óculos, esse boné e me portar, ter uma aparência de uma pessoa normal, entre aspas. Só que quando você tem mais de uma mulher e você quer ir em lugares com elas, isso vai se tornar algo negativo, um incômodo. Não vai ser legal, porque, por exemplo, você vai em um restaurante almoçar e etc, com duas esposas. Daí vai ter um monte de gente te olhando, te encarando com suas esposas, etc. Então não vai ser algo legal, cara, não vai ser algo proveitoso. Então são esses três pilares do porquê eu não acho interessante essa questão da poligamia hoje em dia, porque não vale a pena. Não vale a pena financeiramente, não vale a pena na questão mental, porque vai ter histeria triplicada, duplicada, vai ter gente te julgando, te olhando torto em todo lugar que você vai. Então pra mim não compensa. Agora, se você for um cara rico e, sei lá, você pode ir em qualquer lugar que você quiser sem as pessoas te julgarem, beleza, aí é outro ponto. Mas pro cara bochilheiro médio, não compensa, cara. O cara não consegue nem sustentar uma esposa, uma família, e o cara vai ter mais esposa. Não faz sentido, cara, essa é a questão. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, cara. Muitas pessoas confundem essa questão dos judeus, porque é o seguinte: as pessoas falam assim, nossa, os judeus fizeram isso, aquilo, não sei o que. Só que não são os judeus, cara, são os sionistas. Os sionistas que fizeram todas essas merda de woke, de LGBT, de feminismo, etc. Não foram os judeus. Os judeus, de verdade mesmo, são aqueles que seguem a Torá, né? Os primeiros 4, 5 livros da Bíblia. Já os sionistas, eles não seguem a Torá, cara, porque se você for ver, nem coisa simples, nem mandamentos simples que os judeus seguem, eles fazem, porque é o seguinte, cara, os judeus, na maioria das vezes, eles vão ter bastante barba. Por quê? Porque tem um mandamento em Levítico falando que não era para o povo cortar a barba. Por quê? Porque você ter a barba alinhada, o cabelo cortado dos lados, remetia a povos pagãos. Então Deus queria separar, tanto em aparência, tanto em moral, o povo israelita. Então por isso que ele fez essas leis. Então, se você for ver, os sionistas que se dizem judeus fizeram sites pornô, que incentivaram, investiram em várias questões profanas de ideologias de esquerda, etc. Eles não têm barba, cara. Eles não têm essa questão. Então é algo bem nítido pra você ver.
Então, o problema não são os judeus, cara. São os sionistas. É isso que vocês têm que entender. Porque eu vejo muita gente falando assim, até em alguns vídeos do Coruja, eles falam assim, os escritos dele. Ai, mas daí o cristianismo é algo do judaísmo, que não sei o que. E o judaísmo fizeram várias coisas ruins, trouxe várias coisas terríveis pro mundo, feminismo, etc. Só que os caras confundem, cara. Não são os judeus em si, são os sionistas. Os sionistas que adoram Baal, Moloque, esses demônios aí, que usam livros como Talmud, etc. São esses caras que usam essas questões. São os sionistas, e não os judeus em si. Mas era isso que eu queria falar. Acho que ficou bem explicado. De novo repetindo, cara. Pra mim, poligamia não é necessariamente pecado, só que não convém atualmente, por várias questões sociais, econômicas e de questões mentais também, de injeção de saco. Até porque hoje em dia você não pode mandar na mulher, você não pode fazer nada com a mulher, porque daí ela vai te dar uma falsa acusação de que você está sendo autoritário, sei lá o que, em casa. Então não compensa. E a questão dos judeus, é o que eu falei antes, cara. Não são os judeus que fazem isso, são os sionistas. Eles vestem uma máscara de judeus, só que eles não são judeus. Eles são sionistas que fazem coisas profanas, porque os judeus seguem os mandamentos dos primeiros 5 livros da Bíblia. É isso que vocês têm que entender. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vai ter muita gente que vai ficar puta comigo, que não vai entender nada. Normal. Mas essa é a questão. E outra coisa. Vou citar um vídeo aqui que explora essa questão da poligamia na Bíblia com mais profundidade, porque aqui eu fui muito raso, né? O Investigador 7, ele fez um vídeo falando sobre essa questão da poligamia na Bíblia. Então vou tentar deixar o link aí do vídeo dele, no Investigador 7. Duas coisas que eu esqueci de dizer é que tô falando que os judeus, eles são santinhos. Nossa, meu Deus do céu, eles são puros de coração, não sei o que. Não é isso. Até porque tem vídeos de judeus destratando cristãos que foram para Israel pregar lá. Então, não tô falando que os judeus são santinhos, não sei o que. Tanto que eles negam a divindade de Cristo. Eles chamam a Maria, mãe de Deus, de prostituta e um monte de coisa. Tanto que foi os sionistas que fizeram, quer dizer, que influenciaram boa parte para os judeus não aceitarem Cristo, não aceitarem Yahushua, Hamashiach, Jesus, né? Então, estou dizendo que eles são santos. E outra coisa aqui, o que eu quero dizer lá sobre a poligamia é o seguinte, cara. Todos os pecados que Deus queria punir, falar, ele dizia de forma clara na Bíblia, para as pessoas, para os homens que alertavam o povo. Então, só com essa questão de poligamia, não existiu isso. Não existiu essa questão. Ele só deixou. Salomão e Davi, ele só deixou. Tanto que quando Davi pecou, adulterou contra a mulher lá, muitas pessoas interpretam o seguinte: Deus está punindo Davi, está falando que ele pecou porque ele se acionou com mais de uma mulher. Não, cara, não foi isso. É o seguinte: Deus alertou ele porque ele tinha pecado, ele tinha cometido adultério contra a mulher de outro cara, e ainda por cima mandou matar o cara, um dos soldados mais feios que ele tinha. Então essa questão, esse argumento podre aí, que não faz sentido nenhum, de que Deus puniu sim Davi por conta do pecado dele, não existiu. Isso daí é mentira. Tanto que o Criador fala para Davi porque ele tinha que estacionar qualquer mulher, praticar adultério, que ele poderia dar infinitas mulheres para ele, só que ele insistiu em pecar e adulterar com aquela mulher. Então
O próprio Deus disse isso. Então, se Deus não quisesse, não gostasse de poligamia, ele ia falar, ele ia criticar. Salomão, rei Davi, etc. Vários. Abraão também. Só que ele não fez isso. Simples. Então, é isso que você tem que entender. Não tô falando que é pra você praticar poligamia, não sei o que. Não, cara. Você faz o que quiser da sua vida. Só tô falando que essa questão que os caras falam de que poligamia é pecado, não faz muito sentido. Pra você falar que é pecado, você tem que trazer argumentos, versículos mais concretos pra isso. Essa é a questão. Mas é isso. Falou. Fica com Deus. انت مش ايضا والله انت